Meus irmãos, eu os convido desde já então a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 21. Eu sei que alguns irmãos aqui têm acompanhado as séries de exposições que tenho realizado ali na Igreja Presbiteriana Litorânea, em João Pessoa, em Gênesis, onde tive a grata satisfação de poder pregar todo aquele livro, e também em Mateus. Então, assim como o povo de Deus tem sido edificado com essas exposições, aqui também o povo de Deus será edificado hoje com a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 21, versículos 23 até o versículo de número 32. Mateus 21, versículos 23 ao 32, diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Dizei-me, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele, porém, disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, eis a tua palavra, maravilhosa palavra, lida ao teu povo que se reúne nessa manhã diante de ti, Senhor. Que ao ser proclamada ao coração do teu povo, ó Deus, que o teu Santo Espírito opere no mais íntimo do nosso ser e nos aperfeiçoe, confrontando os nossos pecados, nos guiando ao arrependimento sincero e acolhendo a tua verdade, Senhor, para vivenciá-la em todos os nossos dias. Te suplicamos, mediados por teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Se os irmãos olharem para o capítulo de número 21 e o trecho que precede o texto que nós acabamos de ler, os irmãos vão ver que Mateus havia acabado de narrar o que havia acontecido com a figueira, a maldição de Jesus sobre a figueira. Uma lição profética contra a vida vivida com hipocrisia. Um alerta e, portanto, uma severa advertência, prenunciando assim a ira de Deus que está reservada contra esse grave pecado. No texto que acabamos de ler, nós vamos dar, então, continuidade a essa questão, e que é uma questão tão latente na natureza humana decaída, que é a questão da hipocrisia. Porém, meus irmãos, especificamente, tomando por base a hipocrisia dos líderes religiosos da época de Jesus. Eles, do ponto de vista meramente humano, foram os principais responsáveis pela
rejeição e a execução de Jesus. E é exatamente para mostrar isso que Mateus então diz no versículo 23, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Percebam então, irmãos, que Mateus nos diz que Jesus entrou no templo provavelmente pouco tempo depois de amaldiçoar a figueira, e ali ele começou então a ensinar o povo, como era de costume do bom Salvador. Mas toda vida que Jesus parava para ensinar o povo, muitos se incomodavam. E neste caso, especificamente, já que se tratava do templo em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos. Ora, e por que eles se incomodavam tanto? Ora, porque eles temiam pelo que Jesus estivesse ensinando. E logo, sem demora, então, o interrompem. Aparentemente, eles não pretendiam permitir que esse profeta tão rústico da Galileia tivesse livre acesso ao recinto do templo. Há apenas alguns dias, no máximo, eles o tinham visto virando as mesas dos cambistas e expulsando aqueles que traficavam aves para sacrifício, explorando os pobres em todo aquele processo. Então, eles não sabiam o que Jesus poderia fazer a partir dali, quais falhas em sua liderança e estilo de vida ele poderia trazer à tona. Então, com o pretexto para interromper ou perturbar seu ministério de ensino, exigiram ver então suas credenciais. Exigem as credenciais de Jesus. Querem saber qual a origem da autoridade dele para ensinar o povo. E aqui, irmãos, entendam uma coisa. A Escritura claramente nos revela que toda a autoridade neste mundo, a autoridade que os pais têm sobre seus filhos, que os empregadores têm sobre seus funcionários, que os magistrados civis, o governo tem sobre os cidadãos, que os policiais têm sobre as pessoas, que o agente de controle de animais tem sobre os cães, que os pastores têm sobre as ovelhas. Toda essa autoridade é autoridade delegada, é autoridade mediada. Nenhum deles possui autoridade inerente a eles mesmos, ou intrínseca a eles mesmos. Eles a recebem, e a recebem sempre de alguém. O único ser, irmãos, o único ser em que toda a autoridade repousa sobre si, intrinsecamente, é Deus. De modo que, quando procuramos exercer uma autoridade que não nos foi delegada, nossa atitude deflagra uma autoridade usurpada. Eu vou usar um termo mais forte: roubada do próprio Deus. E aqui cabe um comentário nessa manhã, irmãos, porque vivemos um tempo onde a informação está ao nosso alcance por vários canais, principalmente através das mídias e mídias sociais. E nós temos visto nesses últimos dias uma avalanche de pseudos mestres na internet. Jovens, homens, mulheres, sem especificação de idade ou de sequer vínculo, ensinando, protestando e exercendo uma autoridade através dos seus canais que não foi delegada a eles, mas que os mesmos se
autoproclamaram assim. E vejam, irmãos, que não se trata de uma questão de sabedoria, não se trata de uma questão de alguém conhecer e ser mais didático para ensinar do que outro. Nós estamos falando aqui de uma questão de autoridade. E para quem pôde participar dos 2 dias de conferência do Presbitério Oeste de Fortaleza, entendeu muito bem a quem foi dada a autoridade por Deus para o ensino do rebanho de Deus. De modo, irmãos, que nós temos um grave e grande problema hoje de vários jovens na internet, sem autoridade, usurpando a autoridade, para estar criticando ministros ordenados, anciãos, criticando igrejas, instituições, e milhares seguindo atrás desses, tomando-os como seus mestres. Usurpadores. Uma vez que, na maioria das vezes, sequer eles congregam numa igreja. São como lobos solitários. Não devem satisfação a ninguém acima deles. Nós, como presbiterianos, irmãos, devemos ter ciência do malefício que isso traz para a igreja. Ainda que falem verdades, não têm autoridade para falar. Por quê? Porque aquele que detém a autoridade não legou essa autoridade a eles para ensinar o povo de Deus. Então, quando os sacerdotes e os anciãos do templo chegam para Jesus e questionam essa autoridade de Jesus, essa pergunta que eles fazem, irmãos, vejam que é aquilo que nós chamamos de pergunta capciosa. Porque a pergunta não é porque eles não sabiam quem tinham lhe dado, estavam curiosos. Mas eles esperavam que Jesus afirmasse que havia recebido, para que eles pudessem então ter algo do que acusar a Jesus. Ora, irmãos, a autoridade com a qual Jesus operava e falava todas essas coisas era uma autoridade que adivinha da fonte de toda a autoridade, de todos os universos, ou seja, do próprio Deus, porque Jesus é Deus. Jesus poderia ter respondido a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Da mesma forma, ele poderia ter respondido: pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. No entanto, o Senhor agradou-se em reservar esses comentários para outras ocasiões. Por quê, irmãos? Porque não havia chegado o tempo para isso. E sendo assim, sendo o Senhor totalmente sábio, vejam que ele inverte aquela situação, confrontando aqueles que acreditavam ter toda a autoridade para inclusive questionar o próprio Deus. E assim então Jesus responde a eles, versículos 24 e 25. Eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi. Respondei-me vós, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E vejam como eles ficaram temerosos, irmãos. Porque percebam, a pergunta de Jesus é a mesma que eles fizeram a ele. Quem deu autoridade para João? Foram os homens ou foi Deus? Veja que Jesus agora os coloca num grande dilema. Por isso eles arrasou entre si, eles discutem entre si, eles consultam uns aos outros, dizendo:
como nós vamos responder essa pergunta? Porque se nós respondermos dos céus, ora, do que mesmo João Batista chamava os fariseus, raça de víboras. Ora, se nós respondermos que é dos céus, ele vai dizer, então por que vocês não creram? E se dissermos que é dos homens, é a multidão que vai vir com fúria atrás de nós, porque a multidão considera João um profeta. Ora, irmãos, Jesus sabia que eles não atribuiriam o batismo e o ministério de João a Deus. Ele era um profeta e ninguém poderia ser um verdadeiro profeta sem ser chamado e separado pelo próprio Deus. A autoridade do profeta não é dele, a autoridade do profeta provém daquele que o chama, do Senhor. Portanto, o céu estava por trás do ministério de João Batista. Mas se os sacerdotes e anciãos admitissem isso, a discussão terminaria, porque Jesus os lembraria que João havia apontado para ele e dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se os sacerdotes e os anciãos atribuíssem a autoridade de João ao céu, não teriam base para contestar mais a autoridade de Jesus. Entretanto, eles sabiam também que não podiam atribuir a autoridade de João aos homens. Embora seja estranho pensar nisso, mesmo naquela época, João talvez fosse mais famoso do que Jesus. Porque João era reconhecido como profeta por praticamente todos os judeus. Ele é o profeta que surge depois que a voz profética em Israel havia se calado por 400 anos. Então, quando ele surge, irmãos, foi um momento emocionante, marcante. Assim, se os sacerdotes e os anciãos dissessem que João exercia seu ministério por sua própria autoridade, estariam dizendo que ele era um verdadeiro profeta. E se dissessem isso, teriam toda a população contra eles. Isso pode ser observado no instante em que se retiraram e começaram a discutir entre si. Notem que não houve debate, irmãos. Não sobre a pergunta em si, sobre qual opção era verdadeira, porque eles não estavam preocupados com a verdade. Vocês vão ver isso principalmente no capítulo 22. O que eles procuravam era descobrir uma resposta conveniente, uma resposta que não prejudicaria a eles, mas prejudicaria Jesus. Agindo com hipocrisia, irmãos. E sabe, irmãos, às vezes fazemos o mesmo. Nos dirigimos a alguém, perguntamos algo a alguém, não para saber da verdade, mas para usá-la a nosso favor, em detrimento de um desafeto, muitas vezes, por exemplo. Pessoas perversas fazem isso. Egoístas fazem isso. Hipócritas fazem isso. Porque, irmãos, o que é hipocrisia? Senão uma maneira de agir falsamente, dissimuladamente. Porque a dissimulação, a hipocrisia escancaram a falta de caráter de alguém. Provérbios 26, versículos 24 ao 26, nos admoesta contra esse tipo de atitude, dizendo, aquele que odeia, dissimula com seus lábios e no seu interior reserva o engano. Embora muitas vezes você tente encobrir a malícia de seu coração com dissimulação, Deus uma hora expõe a maldade sua publicamente. Não há como esconder. E quantas vezes Jesus não combateu esse pecado da hipocrisia de modo duro, irmãos? Mateus 23, 27, Jesus chamou os hipócritas os comparou como sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de impureza e podridão por dentro. Em Lucas 12, versículos 1 e 2, Jesus alerta seus discípulos a
terem cuidado com o fermento dos fariseus, que é justamente o quê? A hipocrisia. Porque em nossos dias, farisaísmo virou sinônimo de quem quer ser zeloso pela verdade das Escrituras. Mas o problema do fariseu não era o zelo que eles tinham pela Escritura, não era o conhecimento que eles tinham da Escritura. Jesus, inclusive, diz para darem ouvidos ao que eles ensinavam. O problema dos fariseus era que o que eles diziam, eles não viviam. Era que o que eles exigiam dos outros, eles mesmos não aplicavam para si. O problema deles era um problema de hipocrisia. Porque se nós pararmos para pensar, os fariseus eram como os puritanos do seu tempo, com uma grande diferença. Eles aparentavam ter uma vida piedosa, mas não tinham vida piedosa. E por isso Jesus os chama de hipócritas. Por isso João Batista se referia a eles como raça de víboras. Por causa do engano, por causa da dissimulação, por causa da mentira. Irmãos, Cristo não nos chamou para vivermos de hipocrisia. Cristo nos chamou para vivermos na verdade. Ele não nos tirou das trevas para nos deixar nas trevas. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Ele é verdade e Ele é luz. E se estamos nele, como podemos viver diferente disso? Talvez agora você entenda porque Paulo em Romanos 12, versículo 9, ele diz categoricamente: o amor não seja fingido. Ou, na sua tradução, talvez esteja: o amor seja sem hipocrisia. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, descreve a sabedoria que vem de Deus como sendo, entre outras coisas, sem hipocrisia, ou seja, sincera, sem máscara, sem cera, sem capa. Sendo assim, antes de ouvir falar de algo, de alguém, ou sobre alguém, até de si mesmo, pergunte: eu estou fazendo isso para que Deus seja glorificado ou para satisfazer um desejo iníquo do meu coração? A hipocrisia, irmãos, floresce no isolamento. Logo, procure seu pastor para confessar suas fraquezas, as áreas de sua vida onde você mais tem cometido pecados. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Invista tempo em disciplinas que ninguém vê. Oração secreta, estudo pessoal, generosidade anônima. Isso fortalece a integridade, irmãos, exercita a nossa confiança no Altíssimo. Como Jesus fazia. Confiança essa que o ajudou a desmascarar esses hipócritas que o indagaram. Sendo assim, ao mostrar os sacerdotes e anciãos, irmãos, que ele podia descarar sua hipocrisia, sua falta de preocupação com a verdade, com facilidade, Jesus garantiu então o direito de ensinar na casa de seu Pai. Os homens que exigiam suas credenciais se calaram, e assim Jesus imediatamente retomou o ensino no templo, começando então com a parábola dos 2 filhos. Vejam aí o versículo 28. Ele diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de modo igual. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Jesus pergunta a eles: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto,
nem depois vos arrependestes para o crer. Ao que tudo indica aqui, irmãos, essa parábola era dirigida aos mesmos homens com que Jesus havia discutido momentos antes. Lembram? Os principais sacerdotes e os escribas. Mateus nos conta que ele disse: mas o que vocês acham? Quando começa a falar essa parábola. E dirigindo-se ao primeiro, ele diz: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. O que é que o primeiro filho responde? Não quero. Mas o que é que acontece? Ele se arrepende e vai. O pai então se dirige ao segundo filho e diz a mesma coisa. E sabe como é que o filho responde? Sim, senhor, meu pai, eu vou. Mas o que que Jesus diz que ele faz na prática? Não vai. E aqui, mais uma vez, Jesus agora está tratando da hipocrisia, exemplificando, irmãos. Nos nossos dias, nós poderíamos dizer assim, Jesus agora foi desenhar o problema deles, para eles. Como a gente desenha para os nossos filhinhos, muitas vezes, quando está querendo ensinar algo para eles. Não é assim? E aí ele conta da reação de dois filhos de forma diferente ao pedido do pai. Um diz que não irá incisivamente, mas se arrepende e vai mesmo assim. E o outro prontamente se disponibiliza a ir, mas acaba não indo. O objetivo da parábola é mostrar que os líderes religiosos não responderam adequadamente ao ministério de João Batista. Assim, após apresentar o exemplo dos dois filhos, Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade de seu pai? Ao que prontamente eles responderam: o primeiro. Ora, não se tratava de uma pergunta capciosa, como muitos acham aqui. Na verdade, os sacerdotes e anciãos não tiveram dificuldade em responder. Disseram quase que prontamente: o primogênito fez a vontade do pai. Inicialmente ele disse que não ia obedecer. Porém, ele relutou com isso. E no fim acabou obedecendo. Quando chegou a hora da verdade, lá estava ele trabalhando na vinha. Em contrapartida, o segundo filho foi muito prestativo, concordando em ir para a vinha, mas assim que o pai se virou, ele foi para o outro lado. É aquela pessoa que escuta a palavra aqui sendo pregada, ela entende pela sua razão que é verdade, ela assente, ela faz assim, mas a partir da porta ela esquece. Propositalmente. É por isso que Jesus, ao ouvir a resposta deles, diz: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os principais sacerdotes e anciãos eram como o filho que diz que iria, irmãos, mas não foi. Quando o pai lhes exigiu que fossem ao Rio Jordão e fossem batizados, eles se recusaram a fazer isso. Porque eles olharam e disseram assim: eu lá vou passar por isso? Percebam que por trás da hipocrisia vem um outro pecado da natureza da caída humana, que é a soberba. Eu lá vou me sujeitar a isso? Eu lá vou passar por essa humilhação? Eu lá vou assumir que eu sou um pecador vil e miserável? Eu sou um sacerdote. Eles não estavam dispostos a se reconhecer publicamente como pecadores. Pecadores. Foram ordenados para serem representantes de Deus, para serem seus filhos atuando em seu reino, mas não lhe obedeceram. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas de Jerusalém, ao ouvirem a palavra, foram ao rio se submeter ao batismo de João em sinal do seu arrependimento.
quando ouviram pela primeira vez que havia um homem com a aparência e o comportamento de um profeta junto ao rio, convocando todo o povo para se arrepender de seus pecados, se purificarem de seus pecados em arrependimento, porque o reino de Deus estava para chegar, eles disseram não. O cobrador de impostos disse, não, eu não vou lá. Eu estou muito ocupado, eu preciso ganhar dinheiro. A prostituta deve ter ouvido e deve ter dito, você está brincando comigo? Quer que eu faça algo religioso? Acha que vou lá confessar na frente de todo mundo que sou pecadora? E deixar aquele homem me batizar? Todavia, naquela noite, quando o cobrador de impostos deitou a cabeça no travesseiro, ele disse que aquela palavra ficou ressoando na sua mente. Preciso fazer algo com respeito do meu pecado, porque a minha consciência está me matando. A prostituta não tinha ilusões quanto à sua integridade ou pureza, mas ainda assim disse, estou me afogando num tremedal de lama, e a culpa é minha. Será que de fato eu ainda posso ser purificada? Então o cobrador de impostos e a prostituta foram ao rio e foram batizados. E Jesus diz aqui que eles fizeram o que era certo, se submeteram ao batismo de João. Portanto, seriam eles quem entrariam no reino de Deus antes mesmo que os sacerdotes e anciãos o vissem. Meus irmãos, em nossos dias, muitos se acostumaram a dizer que a igreja está cheia de hipócritas. Eu, como pastor, já ouvi isso algumas vezes. Não vou mais para essa igreja, porque aquela igreja está cheia de hipócritas. Cheio de pessoas perfeitinhas. E eu na mesma hora respondo, é verdade. Tem hipócritas, tem soberbos, tem maliciosos, tem invejosos. Mas sabe por que eles estão indo? Porque todos eles reconhecem isso. E nenhum deles se orgulha disso. Antes, sentem vergonha. E se arrependem. E vão à igreja para serem libertos desses males. A igreja está cheia de pecadores. Porque somente aqueles que afirmam que não são pecadores é que são os verdadeiros hipócritas. Não os que confessam e se arrependem. Particularmente, irmãos, eu não conheço nenhuma organização, além da igreja, que exija que seus membros se declarem publicamente pecadores para poderem se juntar a ela. Mas há mais um ponto que não podemos ignorar nessa parábola. Ninguém é salvo por uma profissão de fé. Incontáveis milhões de pessoas foram às reuniões evangelísticas. E quando o apelo foi feito, levantaram-se de suas cadeiras e foram à frente para receber a Cristo. Outros ergueram suas mãos, assinaram um cartão, fizeram a oração do pecador. Mas ao passarem das portas no outro dia, voltaram a viver da mesma forma, se afundando nos seus pecados. Ninguém, irmãos, jamais foi salvo dizendo simplesmente, eu aceito a Jesus, ou eu decidi agora seguir a Jesus. Os justificados, os salvos, não são aqueles que apenas falam, são aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo.
Eles não apenas dizem que vão fazer isso. Eles não apenas professam isso. Eles realmente o fazem. E sabe por que o fazem? Por uma questão crucial. A fé. A fé. Quantas vezes você já fez uma promessa ao seu cônjuge? Ou à igreja que você não cumpriu? O segundo filho fez isso. Ele disse: pai, é claro que eu vou. Conte comigo, amanhã eu vou estar lá, bem cedo. Pode ter certeza. Mas quando chegou a hora, ele não apareceu. Você tem sido esse tipo de pessoa? Que promete, diz que vai fazer, mas nunca faz. O ideal, quando o pai pergunta, você irá para a vinha, é dizer, claro que irei para a vinha, e então ir. Sabe por quê, irmãos? Porque somos o povo de Deus, redimidos pela sua misericórdia e graça através do sangue do seu Filho. Ele nos chama como seu povo para trabalharmos para Ele, no seu reino, todos os dias. É terrível dizer a Deus, em seu reino, que vamos, mas nunca fazermos isso. Façamos então, irmãos. Se você não fez isso até hoje, comece a fazer agora. Não adie para amanhã o que você deve fazer hoje. Faça. Se Deus lhe chamou para ser luz nesse mundo, seja luz. Se Deus lhe chamou para testemunhar da verdade, testemunhe da verdade sendo verdadeiro. Não deixe para amanhã. Não faça como estes, que não queriam se humilhar e reconhecer as suas fraquezas e os seus pecados. Façamos isso de todo o coração, com sinceridade, com verdade, porque certamente a força que nos falta, o Senhor nos dará e nos abençoará. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra nessa manhã, por nos falar contra o pecado da hipocrisia, Senhor, da soberba, da malícia. Ó Deus bendito, que reconheçamos as nossas falhas, os nossos pecados, e que quando pensarmos em procrastinar o que tu nos ordena a fazer, que o teu Espírito Santo, através de nossa consciência, nos instigue, Senhor Deus, a te seguir em toda a verdade e obedecer a tua palavra, agindo em nossas vidas. E que façamos isso, Senhor, não por uma satisfação pessoal, não para que os outros nos olhem e nos aplaudam, mas para que tu, Senhor, receba a glória que te é devida em nós. Para que a tua luz resplandeça em nós. Para que a tua verdade e o teu amor sejam testemunhados por nós. É o que te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.